Boa noite, Murilo, Renato, Sérgio, todo mundo que está entrando agora. Boa noite. Professora Cristina, que prazer. Deixa eu aceitar aqui meu amigo Leonardo. Grande Sérgio, saudade, meu amigo. Boa noite, Léo. Beleza, meu irmão? E aí, beleza? Tranquilo? Beleza, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Pô, tô também. Eu confesso que eu não tô no Wi-Fi, eu tô no 3G, porque a Rafane tá pondo meu Wi-Fi em outra live. A gente Corajoso, hein? está concorrendo aqui. Oi? É, tá corajoso. É, é... Como é que estão as coisas aí, irmão? Beleza? Tudo bem, tudo calmo, e você? Prazer em falar contigo, cara. Tô com saudade de você. É Fernando entrando. ver, né, Só gente pessoal? boa. Hã? Só gente boa entrando aqui. Saudade de você, viu? Boa. Fernando Castro aí, ó. Ó, o Vinha entrando ali. Dionísio, Carlos Eduardo, todo mundo. Vamos dar mais um tempinho pra galera entrar Va- e a gente começa. Vamos sim, vamos sim, Léo. Você quer dar algum recado, alguma coisa? Fica à vontade, fala o que você achar melhor. Você que manda. Não, acho que primeiro a gente faz, depois a gente deixa algumas mensagens aí no final. É, Bom, acho que só vale repetir o que a gente vem falando sempre no início, né? De que o único intuito é a gente realmente discutir, aprender. Eu com você, você comigo, com as pessoas, com os comentários, as perguntas. Sempre. Ninguém quer palestrar ou ensinar nada aqui, né? Isso é sempre enriquecedor para todos nós que estamos participando. E quanto mais a gente fizer, melhor. Então vamos nessa. Perfeito, Leozinho. Perfeito. Pachequinho entrando. Gente que eu não vejo há muito tempo, isso é muito bom. Vamos lá, Léo? O que que tá? Um Vamos, pouquinho. faz um resumo aí, então, para quem não teve tempo de ler o caso, e aí a gente começa. Juliana Piedade, quanto tempo? Prazer. Ó, vamos lá. Então, vou fazer um resumo. Foi um paciente que eu tive a oportunidade de conhecer no ambiente hospitalar e depois virou um amigo e um paciente de consultório. Então, é um paciente de aproximadamente 50 anos de idade, homem, que vinha tentando com outro colega o tratamento de uma síndrome hemigênica, tá, ambulatorialmente, não teve sucesso, internou em Franca Anasarca, tá, e tinha sinais de desnutrição calórico-proteica, como está no caso, cabelo rarefeito, unhas quebradiças. Por conta disso, foi indicado na internação nutrição parenteral total. Ele fez em veia subclave direita, tá? Isso foi trocado para veia contralateral por um quadro de infecção de corrente sanguínea por fungo, que foi o germe identificado, mas foi uma internação bem longa. Ele teve múltiplas infecções, usou múltiplos esquemas antibióticos, sendo que de corrente sanguínea foi esse, por uma Candida cruzei. O exame físico dele que chamava atenção era uma paciente que estava em franca nasarca, tá? Tanto os membros, a CIT, tinha um exame de derrame pleural bilateral, muito edema, sinais vitais mais para hipotenso um pouco, mais taquicardia e hipocorado uma cruz, tá? Acho que é isso que a gente tem de positivo no quadro dele de internação. E aí a gente pode começar a discutir a partir daí, não? Tá, maravilha. Vamos tentar ser bem objetivo, principalmente agora no início. Sobre o edema, Padinha, Ganazark, enfim, o edema generalizado mais o derrame cavitário, ainda dentro de edema, acho que tem que ficar bem claro para a gente, principalmente localização inicial, né, e qual é a característica desse edema. Se é um edema mais, enfim, localização gravitacional, ele tem preferencialmente uma localização inicial, palpebral ou malleolar, isso ajuda inicialmente a identificar etiologicamente a causa do edema. Nesse paciente especificamente, tem uma outra coisa que eu lembrei também bastante
sobre isso, e eu sempre lembro de você e vou pedir para você explicar depois. O que vem primeiro? Se é o paciente que faz um edema de membros inferiores e desenvolve a CIC, ou se é a CIC vem primeiro e depois o edema de membros inferiores. Tem algumas Beleza. coisas que eu lembro de você e vou pedir para depois você explicar. Tá. Nesse caso especificamente, talvez fica bem claro, né, se a gente for botar nas duas principais fisiopatologias para isso, de que esse paciente tem uma redução da pressão oncótica por consequência de uma hipominemia, provavelmente por desnutrição mesmo relacionada à cirurgia bariátrica há 12 anos, tá? Para isso, né, a gente vai precisar de alguns exames laboratoriais para entender o perfil nutricional desse paciente, tá? Hemograma, albumina, perfil lipídico, dosagem vitamínica, cinética de ferro, são coisas que ajudam a embasar de que talvez isso seja o ponto principal da anasarca. Não dá nesse paciente para a gente excluir outras causas de hipominemia, né? É um paciente com uma história prévia de obesidade, ele provavelmente tinha uma doença gordurosa hepática, a gente não sabe se ele tem uma hepatopatia crônica. Então, buscar, né, estigmas de cirrose ao exame físico, laboratorialmente, né, plaquetas, bilirrubina, tempo de protrombina, que são coisas que ajudam a pensar e entender que essa hipominemia é simplesmente desnutricional, tá? Perda urinária é sempre uma possibilidade no paciente em anasarca e hipominemia. Então, seja o spot urinário, urina de 24 horas também vão ser precisos. E nesse paciente especificamente, Badin, não dá para a gente excluir que tenha também um contexto de aumento de pressão hidrostática ou estase central, né? Principalmente por 3 fatores. Um paciente que inicialmente tinha provavelmente uma síndrome metabólica, não sei se ele era obeso ou tinha fatores de risco para uma miocardiopatia isquêmica, e ele tem uma insuficiência cardíaca nesse contexto, tá? Lembrar que a desnutrição proteica em si, né, a perda não é simplesmente musculatura apendicular, a gente tem redução de massa cardíaca, então é uma possibilidade. E deficiência vitamínica, se a gente for pensar em deficiência de tiamina, beriberi, é uma possibilidade pensando nos micronutrientes que ele perde, tá? Então acho que a gente vai precisar, no exame físico, procurar, né, urgência jugular, B3, vai precisar de um ecocardiograma para a gente corroborar a ausência de insuficiência cardíaca. Então, acho que eu começaria por aí, culpando inicialmente a cirurgia bariátrica e desnutrição, mas buscando ou excluindo outras causas. Perfeito, Léo. E eu acho que, assim, como o edema, você falou de forma maravilhosa. O edema, quando ele começa, assim, por exemplo, a CIT começou antes do edema de membro inferior, fala muito a favor de uma patologia do peritônio. Tá? Quando você tem um edema mais gravitacional, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, proteinúria nefrótica, tudo isso ajuda. Uma outra dica, aonde o edema começa, se você tem um edema periorbitário, fala a favor de uma hipovolemia importante, principalmente na síndrome nefrótica. Porque o paciente com uma insuficiência cardíaca grave, ele não vai conseguir ficar em decúbito dorsal o suficiente. Aqui o tecido conjuntivo, ele é bem frouxo, por isso que é um local de maior edema. Mas o paciente com ICC habitualmente mais grave, que gera uma anasarca desse ponto, tanto sinais de bebê, ele não tolera tanto decúbito mais baixo, costuma dormir cabeceira mais alta, essa é uma das explicações. Então, aonde começa o edema e aonde ele se localiza ajuda muito. E uma outra dica é o paciente em franca anasarca, mas prehipotenso, que fala contra ser um edema hidrostático, né? E fala a favor de uma falta de proteína no intravascular, deixando o líquido extravasar. Óbvio que isso tem exceções, uma insuficiência cardíaca gerando um edema hidrostático, o paciente pode estar muito bem hipotenso, mas é só mais uma dica, tá? Então, assim, no exame físico, os principais órgãos culpados foram afastados. Aí a gente tem que se proteger, né? Insuficiência hepática foi uma coisa que o pessoal ficou muito preocupado, porque ele tinha uma variação anatômica no exame de imagem com um fígado um pouco reduzido de tamanho. Mas, em contrapartida, era um fígado regular,
sem sinais de hipertensão portal, tá? Leia isso, sem esplenomegalia, vê a porta de tamanho normal, tá? Plaqueta normal, que é muito importante, e não tinha estigmas periféricos de insuficiência hepática, telangiectasia, eritema palmar, entre outras coisas, tá? Icterícia, enfim. O NR completamente normal, bilirrubina normal, e, de fato, no exame laboratorial, uma albumina muito baixa, desproporcionalmente muito baixa. Então, o próximo passo que foi feito, e tinha mais de um, naturalmente, o exame de urina simples, o EAS, lembrar que a fita vê albumina, perda de albumina predominantemente, e tinha proteinúria, tanto no esporte, que tiver relação proteinúria-creatinina, como na urina de 24 horas, completamente normal. Então, falando contra ele perder albumina na urina, tá? Então, assim, não tinha achado insuficiência hepática com hipertensão porta, não tinha perda de proteína na urina, e era um paciente que mantinha a dieta dele, suplementando oral, e não conseguia melhorar o status nutricional dele, melhorar a sua albumina. Né? Tinha outros achados de desnutrição, né? No exame físico, cabelo quebradiço, laranjado, unhas quebradiças, e uma albumina extremamente baixa. Tá? Aí eu não sei se você quer continuar daqui, por favor. Né? Lembrar que o tipo da cirurgia dele, né, é uma cirurgia restritiva e desabsortiva, então, independente, né, se esse paciente tem realmente ainda uma orientação nutricional, isso faz diferença, o tamanho dessa alça que foi exclusa, para tanto benefícios, né, para saber o quanto que ele vai ter de efeito benéfico da bariátrica e perda ponderal, mas também aumenta a chance dele ter um estado desnutricional como atualmente, né? Perfeito, perfeito, Léo. E ele não tem achados também do outro órgão. Então, tem rim, fígado e coração. Ele não tem uma turgência jugular patológica, não tem P2 maior que a 2, como em outro caso. Ele tem sinais de hipertensão pulmonar, tanto em VD, sem tanta congestão, ortopneia, essa coisa toda. Tá? E fez um eco também, para tentar afastar nesse contexto de síndrome demigênica, e veio só uma disfunção diastólica grau 1, uma coisa assim que é recorrente, né? Antes de operar, ele tinha uma hipertensão leve e tinha um IMC acima de 40. Ele não tinha grandes comorbidades. A indicação cirúrgica dele foi IMC acima de 40, tá? Da cirurgia bariátrica, que foi um bypass, que quem não sabe é uma cirurgia desabsortiva e restritiva, tá? Ele não tem ainda nenhum sinal de cardiopatia, mas é uma coisa que a gente tem que ter atenção do ponto de vista mais prático. Agora, nesse paciente com uma desnutrição importante que começa a alimentar, né? Então, assim, síndrome de realimentação tem que ser uma coisa que fique na cabeça, né? Os pacientes entram num anabolismo, então todos esses eletrólitos começam a ter um influxo celular. Então, assim, atenção ao marcador fósforo, mas também a potássio, muitas vezes repor tiamina preventivamente em quem tem alto risco. Então, senão, assim, isso pode desenvolver uma doença respiratória, cardíaca. Então, é um ponto importante do ponto de vista prático. Perfeito, Léo. Perfeito. E uma coisa que você falou que eu queria só chamar a atenção. Beriberi, pessoal, deficiência de tiamina. Isso existe o beriberi seco e úmido. O seco é o que é mais conhecido, mais falado de verme, Korsakoff, principalmente no paciente. Lembra sempre a gente, chama atenção no paciente que é etilista. Mas tomar cuidado que basta o paciente ficar em dieta zero, tem um catabolismo aumentado, por exemplo, câncer, está definido para operar, não vai ter dieta zero, o paciente pode descompensar e pode fazer uma insuficiência cardíaca, que é o beriberi úmido, de alto débito. Então, não deixem de pensar em beriberi em paciente que está em catabolismo em dieta zero, porque a reserva é pequena, assim como o ácido fólico, enfim. Então, só porque o Léo levantou essa bola, isso é muito prático. Então, ele não tem sinais de insuficiência hepática, renal, cardíaca, o exame físico, lembra os métodos complementares iniciais, e uma albumina extremamente baixa. A albumina dele chegou a 0,8, tá? E tinha uma inversão da relação albumina-globulina às custas de hipoalbuminemia, que é importante. Ele não tinha aumento de globulina, porque quando a gente tem aumento de globulina, a gente vai pensar em doenças inflamatórias, outras que não a desnutrição, tá? Então, ele tinha inversão, mas sempre uma albumina muito baixa, mas a globulina dentro da normalidade. Lembrar até que a albumina é uma proteína de fase aguda, então se esse paciente está num estado inflamatório agudo, Exatamente.
dosagem de pré-albumina seja uma possibilidade. Perfeito. Me lembrou uma das primeiros relatos de caso que a gente fez na residência, e Fernando Castro tá aí. Tá aqui. Era uma paciente pós-bariátrica que fez uma encefalopatia de Wernicke. Então, assim, isso não é algo que realmente não aconteça, é para pensar. Então, Badinho, só para a gente fechar o primeiro aqui, é uma nasarca no contexto de uma desnutrição grave pós-bariátrica. Exatamente, exatamente. E ele não tinha nenhum achado para perda de proteína nas fezes que não a própria cirurgia bariátrica que ele já tinha feito há 8 anos atrás, se eu não me engano. Tá? Combinados. E só uma coisa que eu queria... próximo item. Não, pode seguir, Léo, desculpa. Não, vamos passar para o nosso próximo problema, que seria, ainda na internação, ele complica com uma infecção de corrente sanguínea, né? Exatamente. Esse intuito de tentar nutrir ele melhor, para tentar pensar numa abordagem cirúrgica, identificando que o problema é uma desabsorção por cirurgia bariátrica, é tentar reduzir a alça exclusa, né? É difícil quebrar esse ciclo de edema, de desnutrição nesse paciente que infelizmente evoluiu com sinais de desnutrição calórico-proteica tardiamente, tá? Então, nessa tentativa foi indicada nutrição parenteral total através de um acesso venoso profundo, que foi uma veia subclave direita. Até optou-se nesse acesso pensando em nutrição parenteral, o acesso que menos infecta dos 3 mais clássicos que nós pegamos, que é a subclave, a que menos infecta é a de escolha, a ordem depois a jugular interna, e a que mais infecta, que seria a nossa última escolha, seria a veia femoral. E a infecção que ele fez, culturou ele todo e veio uma cândida cruzeiro. Tá. É interessante que a infecção de corrente sanguínea é até um marcador de qualidade, né, desses hospitais. Assim. Isso mostra para a gente o cuidado que é necessário, tanto desde o início na preparação, na punção, no escolhendo o melhor sítio, na higiene ou manipulação do catéter. Então, assim, isso é importante. Isso marca para a gente um cuidado importante com o doente. Então, a escolha foi ótima. Acho que, dentre as outras opções que teríamos para diminuir, né, chance de infecção de corrente sanguínea, seria o catéter tunelizado ou totalmente implantado, mas num contexto totalmente diferente. E esse paciente tinha tudo para... Desculpa, pode ir. Não, é exatamente isso, pode falar. Eu ia falar que ele tem todos os fatores de risco, né, para ter uma infecção de corrente sanguínea por insumo. Exatamente. Ele tem, né, vamos lá, ele é desnutrido, então ele é imunossuprimido por conta disso, né? Um paciente que está com nutrição parenteral, isso é um outro fator de risco conhecido, né? Leva em considerações como Candidcork. Enfim, é importante, é igual a gente sempre fala, score é bom, mas com senso, né? O paciente está desnutrido, nutrição parenteral por um tempo prolongado, já é mais do que suficiente para o paciente ter uma infecção de corrente sanguínea com germes não tão comuns, né? Como a cândida, e foi uma cândida cruzeiro, tá? Um antifúngico venoso por um tempo estendido, entre outros antibióticos, pensando em alguma outra infecção, mas depois que se isolou, ficou só com a micafungina, tá? Tá. Beleza, então é um paciente que tem um risco alto de infecção fúngica, né? Lembrando da imunossupressão, acesso central e a nutrição parenteral, né? Uma solução hiperosmolar ali facilitando, sem dúvida, a infecção. Tendo, né, uma infecção de corrente sanguínea por cândida, diferente de outros sítios, como urina, a secreção traqueal, tem que sempre valorizar, né? Os outros sítios a gente pode pensar que isso seja colonização, mas infecção de corrente sanguínea é igual a tratar. Tirar o catéter na grande maioria das vezes. A não ser que fique claro, né, que seja um outro foco inicial, como uma quebra de barreira de mucosa intestinal, um paciente com mucosite, paciente oncológico, ou um paciente com cirurgia abdominal recente, né? No caso desse paciente, ele tinha uma cirurgia abdominal tardiamente, dificilmente um paciente que tem uma fístula ou uma descente de estrutura. Então, eu acho que culpar esse catéter é, sem dúvida, o principal. E aí, tirar, né?
ainda dentro dessa infecção fúngica, a gente tem que pensar que não é simplesmente tratar, tirar o catéter. A gente vai ter que ter hemoculturas seriadas até para definir tempo de tratamento desse doente, né? A cada 24, 48 horas, hemocultura para fungo. A partir da negativa, a gente trata por 14 dias. E aí, buscar as complicações. Todo paciente que faz infecção de corrente sanguínea por cândida, ele tem que ter obrigatoriamente um fundo de olho, né? Pensando em endoftalmite. Às vezes, o eco transesofágico faz sentido se é um paciente que não negativa a hemocultura, então ele sugere ali que ele tem um foco de perpetuação da infecção. Uma coisa legal também de se pensar, que a gente teve recentemente no hospital, mas num outro contexto, é tromboflebite séptica, né? Então, se esse paciente for ter uma infecção de corrente sanguínea com um trombo associado, isso aumenta o tempo de antibiótico. Então, é importante ter esse dado. Então, acho que esse paciente tem que ter fundo de olho, eco minimamente transtorácico e avaliar o transesofágico. Exatamente, Léo. E do ponto de vista prático, eu acabei conhecendo ele no meio da internação, ficaram com medo de uma patopatia dele. Só para falar assim, essa CIT, Léo, como toda CIT que nunca foi funcionada, merece ser analisada, tá? E assim, eu queria chamar a atenção para isso, que eu acho que é interessante. É um edema que começou nas pernas, depois ficou mais evidente o líquido acítico. Então, pode ser tanto uma EPC como uma hiponemia, como a gente já comentou. Tá? Não falar que está falando de doença de pericárdio. Mas aí, o que a gente esperava veio, que foi um gás abaixo, menor ou igual a 1,1, acho que deu 0,8, se eu não me engano, e uma proteína baixa, muito parecido, menor que 2,5, tá? É referência, a proteína do líquido acítico. Muito parecido com um paciente que tem síndrome nefrótica. Pela hipovolemia, o paciente acaba fazendo essa nasácea, tá? Não tinha sinais de IBE. Lembrar que o germe aqui é um pouco diferente da E. coli que a gente vê no cirrótico, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas então vem um líquido acítico compatível para me ajudar no raciocínio clínico da etiologia. Realmente parecia ser da hipovolemia, tá? Ele usou micafungina e o que chamou a atenção no exame físico dele é uma dor lombar que ele falou para mim que começou durante a internação, nesse momento que eu já fui conhecê-lo, mas ele estava, Leão, 15 quilos a mais só de edema em uma cama que ele falou que não estava acostumado. Então, a princípio, a gente levou como uma dor lombar que parecia ser uma dor mecânica, né? Piorava com a movimentação, falou, por favor, ele está queimado, muito pesado com aquele edema todo. E ele estava doido para ser deshospitalizado. Já tinha acabado o esquema antifúngico. E a gente optou por fazer o bloqueio sequencial do nefro, né? A gente fez hidroclorotiazida, furosemida em dose alta. Lembrar que a furosemida depende de albumina mais alta. E espironolactona. A gente fez o bloqueio sequencial do nefro, onde a gente conseguiu secar esse paciente um pouco mais, para aí sim ter condições de ser submetido à redução da alça exclusa dele, tá? Que foi feito no segundo tempo, tá? E aí depois eu continuei o acompanhamento clínico dele, aí se você quiser perguntar alguma coisa agora, fica à vontade, meu amigo. Badinho, vocês chegaram a fazer albumina, não no contexto de reposição, mas de facilitação de mobilização desse líquido para o intravascular, e chegaram a fazer? Durante a internação, Léo, ele não é que ele chegou a ficar de apneia com insuficiência respiratória, mas ele chegou a ter um derrame pleural bilateral e um edema pulmonar que foi interpretado como não cardiogênico. Então, de forma off-label, não tem essa indicação precisa, a gente optou por fazer o internado albumina com lavix, até para ajudar, né, isso do ponto de vista prático a gente faz, né? A verdade é essa. Uma albumina muito baixa, às vezes só quando é edema de membro, a gente segura a nossa mão para passar o diurético. Mas quando começa a ter desconforto respiratório, a gente quer acelerar um pouco esse processo e acaba fazendo albumina junto ali para o edema pulmonar não cardiogênico, não era infeccioso, não parecia nada disso, então a gente optou por fazer albumina com lavix. Então foi feito sim, de forma off-label, realmente acelerou a negativar esse balanço do paciente, além do bloqueio sequencial de nefro. Tá?
Perfeito. Então, vocês prepararam esse paciente, né, para um procedimento cirúrgico, tanto do ponto de vista nutricional, Exatamente, exatamente. nasárquico hídrico, né? Confesso a você que o que mais ajudou, e até uma arma para os colegas, é fazer esse bloqueio com 3 diuréticos em dose um pouco mais alta. Tá? E ele tolerou super bem, o rim não piorou, não teve nenhum distúrbio eletrolítico mais grave, e ele realmente foi perdendo peso até que o cirurgião se sentiu confortável em submetê-lo a uma cirurgia que tinha tudo para fazer complicações, né? Albumina baixa, desnutrida, acabou de tratar uma infecção de corrente sanguínea, mas foi tudo bem. Quando a gente conseguiu negativar bem o balanço, a albumina subiu um pouco. Tá? Boa. Beleza, vamos. Essa dor lombar, um ponto importante, Vadinha, até você falou, né? Um paciente que ganhou peso, então, assim, é um paciente pesado, com uma albumina baixa, provavelmente mais acamado, tanto pelos dispositivos, né? Com certeza. Redução da mobilidade ali, por estar mais preso às bombas, enfim. Uhum. Então, assim, sempre pensar em dor lombar nesses doentes que não possa ter ali uma úlcera de pressão relacionada ao decúbito é muito importante. Uhum. São coisas, obviamente, que a gente consegue explicar numa simples avaliação do exame físico, tá? Mas o que me chama a atenção nesse doente, né? Tá um pouco lento o seu vídeo, Badinho, repete, por favor. Léo? Deixa eu mudar de lugar aqui, Léo. Tá me ouvindo bem, meu amigo? Tô te ouvindo. Melhorou? Desculpa ficar mudando de lugar aqui, meu amigo. Nada. Mas uma coisa que me preocupa esse paciente tem alguns sinais de preocupação. Um é por ter uma dor lombar prévia, né? Confirma para mim, o exame físico dele não tinha nenhum sinal de comprometimento neurológico. Exatamente, não tinha sinal neurológico, LASEG negativo, tinha uma história prévia de hérnia de disco, de L4 a L5, que dava dor eventualmente, não era uma coisa que atrapalhava a vida dele. E uma coisa que chama atenção é que ele tinha dor, a palpação mais alta na transição do tórax lombar. Tá? A princípio, eu confesso a você que a gente não investigou muito a fundo, porque realmente a gente achou que fosse mecânico, tá? Mas ele não tinha sinal neurológico focal, não tinha piora neurológica e pode complementar com esse raciocínio. Tá. O que me preocupa é o paciente ter circulado um germe na corrente sanguínea, né? Exatamente, exatamente. Se o paciente faz imagem ou não, passa por isso, né? Quais são os riscos desse paciente com uma lesão óssea, seja ela neoplásica, seja ela infecciosa, uma fratura, se teve história de uma queda, tá? Nessa linha passa de corrente sanguínea e evolui na tóraco-lombar, mas que piora a palpação, seja do disco ou sugere realmente algo inflamatório local, né? Tá no exame de imagem é importante, ainda mais no risco da infecção de corrente sanguínea. Perfeito, Léo. E para esse paciente, acompanhando ele no ambulatório, outra coisa que foi um alarme para a gente foi um VHS persistentemente elevado. Lembrar que o VHS te corrige pelo sexo e idade. No homem te divide por 2, a idade por 2, na mulher te toma 10 e divide por 2. O dele ficava sempre na faixa de 80, e o PCR, o limite era 1, ficava 1,5. Discretamente tocado, mas um VHS desproporcionalmente elevado. E aí, lembrando, né, assim, as red flags, né, que eles nem falam, o mais importante aí é sinal neurológico focal, que você já começou a falar, câncer ou história de câncer atual, né? Trauma. 50 anos, né? Acho que já é uma coisa que fica na cabeça. Exatamente, trauma ou uso de corticoide, queda, alguma coisa assim para pensar em fratura, né? E o principal para ele, que é o que é importante para a gente, é ter história de infecção, não precisa ser infecção de corrente sanguínea. Basta o paciente ter tido um dispositivo invasivo, uma infecção urinária que
recorrentemente pode fazer uma infecção que justifique uma dor lombar, é um sinal de alarme e merece um estudo de imagem. Tá? E assim a gente o fez. Olha, a gente acabou se metendo nele e o exame de escolha foi a ressonância com contraste. Lembrar que o contraste ganha espaço justamente quando a gente pensa em câncer ou nessa infecção. O nome dela é espondilodicite, né? O paciente teve uma infecção de corrente sanguínea, dor lombar não melhora, frequentemente o diagnóstico é tardio e tinha um VHS desproporcionalmente elevado ao PCR com dor lombar. Então, a gente acabou submetendo ele à ressonância com contraste e veio uma espondilodicite entre T12 e L1, justamente onde está vendo na palpação. Né? Lembrar que o exame é muito frustro. Grande maioria desses pacientes demora a chegar a esse diagnóstico. Tá? E aí a gente fez esse diagnóstico, tem aquela imagem bem característica, pega a parte inferior da vértebra superior e a parte inferior da vértebra superior e a parte superior da vértebra inferior, que é o caminho da irrigação, né? Uma circulação hematogênica. Né? E aí, você faria alguma coisa, Léo? Eu vou perguntar para você que a gente fez. Eu acho que tratar, a gente já estava tratando. Isso foi realmente uma espondilodicite fúngica, né? E aí volta para as memórias ilustrativas que a gente tem nos pacientes que acompanham. Claro. A gente teve um paciente no hospital que era mais ou menos essa história. Um paciente cronicamente em NPT, começa com uma dor cervical. E aí é isso, né? Tardio, anestésico, é posicional. No final das contas, você opta finalmente por fazer um exame de imagem e era uma espondilodicite fúngica. Tá? Então, a confirmação ou não disso, né? A gente pode seguir através da biópsia, microbiológico, e aí talvez um exame guiado por tomografia, uma punção, seja uma boa opção. Não sei se foi isso que vocês fizeram. Foi feita uma biópsia, o material foi para histopatológico, para cultura de germe típico, fungo e tuberculose. Tá? E aí veio exatamente o mesmo germe, Candida. Lembrar que são duas cândidas classicamente resistentes à fluconazol. Cruzei e a clatata, para qualquer sítio de infecção. Isso é uma pena, porque o fluconazol é barato, acessível e tem uma ótima penetração ótima. Então, a gente tinha duas opções aqui a ser escolhidas junto ao infectologista, tá? A infectologia que acompanhei. Era internar e fazer um venoso, e aí, para osso, a OFB ganharia espaço, lembrar sobre todas as consequências, né? Ou voriconazol oral. E a gente conseguiu o voriconazol oral para ele, onde ele tratou por 12 semanas, teve uma pausa aí por falta de medicamentosa, e ele começou a evoluir certinho, Léo. VHS começou a cair, as transaminases subiram um pouquinho, provavelmente medicamentoso, que é esperado. Ficar de olho em eletro quando você usa voriconazol, pode dar alteração do QT, tá? E a semana que ele parou foi interessante, o VHS subiu e transaminases melhoraram, né? Corroborando que o nosso tratamento está ajudando. Aí acabou que a gente concluiu o tempo de antibiótico, repetiu uma ressonância e estava captando muito menos contraste e parecia que tinha resolvido, tá? E só para voltar um pouquinho atrás, Léo, quando a gente fez a ressonância, além do diagnóstico da espondilodicite, a gente tem que ficar atento se ela tem indicação cirúrgica, de urgência, que é quando tem sinal neurológico, a gente achou que não tinha, quando invade a medula, né, o hepato cerebral, ou quando você tem abscesso paravertebral. Ele não tinha nada disso. Então, por isso, optou-se na biópsia somente, de intervenção. Ele já estava no status nutricional muito bom. E foi isolado com a Candida cruzei e tratado com fluconazol. Esse foi o caso, então. Foi uma espondilodicite não complicada por Candida. Tá? Semanas ou 12 meses que vocês trataram? Como é que é? Desculpa, Léo. 12 semanas ou 12 meses que vocês 12 semanas. 12 semanas. Não consecutivos, porque em uma semana faltou medicação. Mas a gente conseguiu dar o seguimento. Se trata de entre 8 e 12 semanas depois da discussão que a gente teve estudando, né, tecnologia. Tá? Uma pergunta, não sei se tem sido qual fazer teste de acessibilidade para fungo. Fizeram? Léo, foi enviado o teste para acessibilidade sim, foi feito cultura, né? Enfim,
e que veio com perfil de flexibilidade, que agora não recordo de cabeça exatamente. Mas, se eu não me engano, veio inclusive com in vitro sensível a fruto, se eu não me engano. Mas tomar cuidado que isso é infection motor, nada disso. Ele tem uma resistência que in vitro, às vezes, ela não aparece, mas em vivo sim. Então, fruto está contraindicado no glabrata ou cruzeiro. Tá? Se eu não me engano, foi isso, Léo. Nem me chamou tanta atenção, porque já ter sido elegido, só pelo nome do bicho, já ter sido elegido outro fruto. É uma raridade, né? Assim, que seja uma cruzeiro, né? Talvez a menos comum das clássicas. Legal, maneiríssimo. Então, o resumo desse caso é um paciente de 50 anos, interna por anasarca no de desnutrição grave, implica na internação de nutricionais, uma infecção sanguínea por cândida e espondilite fúngica. Legal. Caso... É um caso que talvez foge um pouquinho do de hoje, por ser talvez uma linha bem clara. Bem reto. Assim, e o que vale a pena chamar atenção em dor lombar, 95% das vezes, quando ela é aguda, você não vai precisar fazer imagem. E o tratamento anti-inflamatório, repouso, compressa morna, eventualmente opioide, corticoide não tem muito espaço na dor lombar, simples, tá? Digamos assim. Agora, se ela persiste por 6 ou 8 semanas, talvez caiba o exame de imagem, ou se ela tiver um exercício mais de alarme, que é o que eu acho que vale a pena gravar na dor lombar. Que é sinal neurológico focal piorando ou muito grave, sinais de infecção possíveis, febre recente, infecção urinária recente, dispositivo invasivo recente, infecção de corrente sanguínea principalmente, né? História de câncer, pessoal, aí lembrar do câncer de mama, próstata, mieloma, e basicamente, ou fratura, eu fiz fratura num trauma de alta energia, ou paciente usando corticoide de longa data, e aí o grande exame de imagem é a ressonância, de fato. O raio-x ajuda, a tomografia, normalmente com contraindicação ressonância, mas a ressonância com contraste em 2 contextos, infecção e câncer, e ela ajuda muito. A dor lombar é uma queixa muito comum no ambulatório, no consultório. Tu vai desde, e a estatística cadeira aqui, desde uma insatisfação, uma questão simples, até uma urgência médica, um comprometimento. Então é bem amplo. Perfeito. Eu acho que é um caso que ajuda a gente a acender uma luz vermelha, né? Dor lombar pós-internação. Tem que pensar em espondilodicite. Quando a gente estuda espondilodicite, a gente vê que ajuda na causa de febre persistente, o diagnóstico é tardio. E quanto mais tardio, maior a chance que você tem que intervir cirurgicamente por alguma complicação que a gente falou, né? Abscesso, instabilidade com compressão radicular, enfim. Então era só para a gente chamar a atenção em relação a isso. Tá? Maravilha, foi ótimo. Beleza, meu amigo, te agradeço. Você quer deixar algum recado, Léo? Não, eu acho que é importante agradecer o pessoal que tem vindo sempre. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco as perguntas, porque é difícil interagir, você está entendendo que a ideia é cada vez melhorar e tentar disponível para que a gente filtre mais e responda. A ideia é exatamente essa, tá? Ninguém está aqui para ficar ensinando, tá? É ouvir de vocês também. E a gente vai postar algumas coisas também nos stories e no feed para ficar também a proposta da nossa discussão presencial, né? Eu acho que quem tiver interesse é legal. E fiquem à vontade de mandarem perguntas para a gente, tá? Seja depois da live ou durante a live. E a gente vai tentar interagir da melhor forma possível, tá? A gente vai tentar, semana que vem a gente vai estar aqui de novo, tá? E chamem quem vocês puderem para uma força da força, para a gente conseguir manter isso aqui, tá bom? Boa noite, meu irmão. Obrigado, tá? Valeu, Badinho. Grande abraço.